Ela está grávida de um boi? Essa foi a pergunta que incendiou a pequena cidade do interior de Minas, quando a barriga de Lara começou a crescer de forma descontrolada. Não era um aumento comum de gravidez, mas algo assustador, quase monstruoso. Passando dias inteiros ao lado de Trovão, seu boi favorito. Os boatos não demoraram a tomar vida própria. Porém, ninguém poderia imaginar o que estava realmente acontecendo. Quando a verdade veio à tona, a cidade inteira ficou em choque. Antes de continuarmos, me fala de qual cidade você está vendo esse vídeo. A pequena cidade de Minas Gerais acordava lentamente sob a luz suave do sol da manhã. As ruas de paralelepípedos refletiam a umidade da noite anterior, e o cheiro de terra molhada se misturava ao aroma do café fresco que começava a ser preparado nas casas. Na praça central, onde as árvores frutíferas se erguiam como guardiãs do cotidiano, Lara caminhava com um passo hesitante, mas determinado. Sua silhueta, visivelmente grávida, chamava a atenção dos moradores que se reuniam para as conversas matinais. Os olhares se cruzavam, murmúrios começavam a surgir, como se a vida de Lara fosse um enredo de novela a ser discutido. Ela sentia a pressão dessas expectativas, mas tentava manter um sorriso no rosto. A gravidez de gêmeos, embora uma bênção, tornara-se um assunto de especulação. O crescimento desproporcional de sua barriga não passava despercebido. As pessoas se perguntavam se realmente estava esperando filhos ou se a história envolvia algo mais curioso. A ideia de que o touro Trovão, um animal robusto e bravo que ela frequentemente visitava, poderia ser o pai de seus filhos, era um boato que ganhava força a cada dia. Lara não sabia o que pensar. A imaginação popular, muitas vezes tão fértil, criava narrativas que a deixavam incomodada, mas ela tentava não se deixar abalar. Enquanto caminhava, reconhecia rostos conhecidos, amigos e vizinhos que por um breve instante desviavam o olhar, como se não quisessem ser flagrados em suas especulações. Lara respirou fundo, tentando encontrar conforto na familiaridade daqueles rostos, mesmo que agora parecessem tão distantes. No fundo, ela desejava que pudessem entender a verdade, que dentro dela havia vida, mas também um mistério que não poderia ser resolvido com meras suposições. O peso de sua barriga, que em essência deveria ser motivo de celebração, tornara-se um fardo emocional difícil de carregar. Ao chegar em casa, Lara encontrou Hugo, seu marido, que a aguardava com um sorriso caloroso. Ele sempre fora seu porto seguro, a âncora que a mantinha firme em meio às tempestades emocionais. O lar, pequeno e aconchegante, estava repleto de detalhes que refletiam a vida que construíam juntos. As paredes decoradas com fotos de momentos felizes, as plantas que cuidavam em conjunto e os brinquedos que já começavam a ocupar um canto do quarto dos futuros gêmeos. Ao entrar, Lara sentiu-se envolta por um sentimento de paz. Hugo a observou com ternura, notando a mistura de alegria e apreensão em seu olhar. Ele a puxou para perto, envolvendo-a em um abraço protetor. Lara fechou os olhos e deixou que a sensação de segurança a envolvesse, ainda que a dúvida estivesse sempre à espreita. Eles conversaram sobre seus planos, sobre como seria a vida com os gêmeos, os nomes que sonhavam em dar a eles e as esperanças que tinham para o futuro. Hugo falava com entusiasmo, pintando um quadro de uma família feliz, onde risadas e amor eram abundantes. Lara ouvia, mas a sombra de suas inseguranças pairava sobre ela como uma nuvem escura. Depois de algum tempo, ela decidiu que precisava de um momento para si mesma, para refletir sobre tudo o que estava passando. Assim, em uma tarde ensolarada, dirigiu-se ao pasto onde Trovão pastoreava. A caminhada até lá era uma espécie de ritual para ela. Havia algo naquela conexão com o touro que a acalmava, como se o animal entendesse suas lutas internas. Ao chegar, Lara parou e observou o touro, que estava deitado sob a sombra de uma árvore. Tranquilo, como se estivesse em paz consigo mesmo. Ao se aproximar, Lara sentiu uma estranha mistura de conforto e vulnerabilidade. O touro levantou a cabeça e a fitou com seus olhos grandes e intensos, e por um instante a mulher se sentiu compreendida. Aquele animal, que muitos consideravam apenas um touro bravo,
representava para ela uma conexão profunda com a vida e a natureza. Lara se sentou na grama e começou a confidenciar suas inseguranças, suas preocupações sobre a gravidez e o que as pessoas pensavam dela. Embora Trovão não pudesse responder, ela sentia que, de alguma forma, o animal absorvia suas angústias. A presença do touro a fazia sentir-se menos sozinha em um mar de incertezas. Os rumores que a cercavam pareciam mais distantes naquele momento. Lara sabia que a cidade estava de olho em suas idas e vindas e que o fato de passar tanto tempo perto de Trovão era motivo de conversa. Mas ao olhar para aquele touro, sentia que estava se conectando com algo maior, com a força da vida que pulsava ao seu redor. Era como se, ao compartilhar suas preocupações com Trovão, ela estivesse também buscando um pouco de clareza em meio ao caos da sua mente. Enquanto acariciava a pelagem do touro, Lara refletia sobre a sua própria jornada. A gestação, que deveria ser um momento de alegria, tornara-se um labirinto de emoções conflitantes. Parte dela ardia em desejo de trazer os gêmeos ao mundo, enquanto outra parte se sentia perdida, assombrada pelas dúvidas sobre sua saúde e a possibilidade de uma vida normal. Essa dualidade a deixava exausta, e a conexão com Trovão parecia oferecer um refúgio temporário, um espaço onde ela poderia ser apenas Lara, sem rótulos, sem julgamentos. A tarde avançava e o sol começava a se pôr, tingindo o céu com tons dourados e avermelhados. Lara levantou-se, espreguiçando-se, e olhou mais uma vez para Trovão. O animal estava calmo, pastando serenamente. Ela sabia que precisava voltar, para casa, para Hugo, para o calor do lar e para os sonhos que ainda alimentava. Mas, ao se afastar, sentiu que de alguma forma havia deixado um pouco de suas preocupações para trás, como se o touro tivesse guardado suas inseguranças em troca de suas confissões. A caminhada de volta para casa foi mais leve. Lara respirou profundamente o ar fresco da tarde, sentindo-se renovada. O caminho parecia familiar, mas ao mesmo tempo diferente. A vida na pequena cidade continuava, com seus desafios e alegrias, e Lara se sentia parte daquela tapeçaria vibrante, mesmo que agora estivesse em um ponto de interrogação sobre seu próprio futuro. O que a aguardava? O que as próximas semanas trariam para ela e sua família? Ao chegar em casa, encontrou Hugo à espera, com um sorriso que iluminava o ambiente. Lara sabia que, não importa o que acontecesse, eles enfrentariam juntos. E, em meio a incertezas, essa certeza era o que a mantinha de pé. A vida, com suas reviravoltas e mistérios, continuava a desenrolar-se como um fio. E Lara estava pronta para seguir em frente, um passo de cada vez, em busca de suas respostas. A pequena cidade de Minas Gerais, com suas ruas de paralelepípedos e casas coloridas, havia se tornado um palco de murmúrios e olhares curiosos. Lara, sentindo a pressão das expectativas, caminhava pelo centro da cidade, sua silhueta grávida destacando-se sob o sol forte. A barriga, que crescia de forma descontrolada e inexplicável, atraía a atenção de todos. As conversas sussurradas, ao seu redor, transformavam-se em ecos de piadas e especulações, e cada risada carregava um peso que a fazia sentir-se ainda mais sozinha. A angústia se instalou em seu peito, um sentimento que crescia a cada dia, à medida que os rumores proliferavam. Em casa, Lara tentava encontrar consolo no olhar amoroso de Hugo. Ele, sempre compreensivo, tentava suavizar a dor que a consumia. No entanto, mesmo seu amor não era suficiente para dissipar o peso das piadas que circulavam na cidade. Ao olhar para o marido, ela via o reflexo de suas próprias inseguranças. Hugo, com seu jeito tranquilo e protetor, fazia o possível para amenizar a situação. Mas nada parecia funcionar. As palavras de apoio se tornaram um bálsamo temporário para uma ferida profunda. Em sua mente, Lara lutava com a ideia de que seu corpo, que deveria ser um templo para a vida que estava por vir, se tornara um objeto de escárnio. As paredes da casa, que uma vez foram um lar acolhedor, agora pareciam cercá-la, aprisionando-a em um ciclo de angústia. As visitas frequentes ao pasto onde Trovão pastoreava, o touro bravo que sempre a fascinou, tornaram-se uma fuga. A conexão que sentia com ele era inexplicável, um misto de liberdade e compreensão,
Ali, perto do animal imponente, Lara encontrava um refúgio temporário, longe das vozes que a cercavam. O dia em que decidiu ir ao médico se aproximava, e a expectativa crescia como uma tempestade prestes a eclodir. Lara sabia que precisava enfrentar a realidade de frente. O médico, com seu olhar sério e sua postura firme, havia sugerido exames. A hesitação a consumia. Uma batalha interna entre o medo do desconhecido e a necessidade de entender o que realmente estava acontecendo com seu corpo. O que mais a angustiava era a possibilidade de que a verdade pudesse ser ainda mais devastadora do que os rumores que circulavam. Naquela manhã, enquanto se preparava para a consulta, Lara se perdeu em lembranças de momentos passados. Pensamentos sobre a infância a invadiram, repletos de sonhos e esperanças. Lembrou-se de como sempre sonhara em ser mãe, de como imaginava sua vida ao lado de crianças correndo pela casa, enchendo-a de risadas. Esses pensamentos, embora doces, agora se misturavam a uma sombra de incerteza, como se cada lembrança fosse um lembrete do que poderia ser perdido. Ao chegar ao consultório, a atmosfera era pesada. O cheiro do álcool e a luz fria dos consultórios a deixaram nervosa. Hugo segurou sua mão, um gesto simples, mas que carregava um mundo de significados. O tempo parecia esgotar-se, e Lara sentia a expectativa crescente de cada segundo que passava. O médico, ao entrar, fez um gesto de saudação e se sentou diante deles, sua expressão inalterada, como se já conhecesse a resposta que todos temiam. Os exames logo se tornaram o centro da conversa, e a cada palavra, Lara sentia seu coração acelerar. A angústia se transformou em um nó apertado em sua garganta. A ideia de que algo pudesse estar seriamente errado com ela ou com os gêmeos que tanto desejava a consumia. Ela olhou pela janela, tentando se distrair com a vista do pasto onde Trovão pastava. Mas a imagem era uma lembrança distante em meio ao turbilhão de emoções. Enquanto aguardavam os resultados, Lara se viu imersa em seus pensamentos. O touro que a havia confortado em suas horas de dor agora parecia um símbolo de tudo o que estava em jogo. A conexão que sentia por ele era intensa, como se ele também estivesse ciente de sua luta. Lara se lembrou das vezes em que ficara horas a fio ao lado do animal, compartilhando com ele suas preocupações e medos. A presença de Trovão era quase mágica, uma ligação profunda que a fazia sentir-se viva, mesmo nas horas mais sombrias. A espera se arrastava e cada minuto parecia uma eternidade. A sala de espera estava repleta de outras mulheres grávidas, cada uma com suas próprias histórias, suas próprias ansiedades. Lara olhou para elas e sentiu uma onda de empatia. Cada uma carregava seu próprio fardo. E naquele momento, todas estavam unidas pela mesma expectativa angustiante. Ela percebia que, apesar do peso dos boatos, havia algo maior que a unia a todas aquelas mulheres: a força da vida e a luta pela maternidade. Finalmente, o médico saiu do consultório e o silêncio que se seguiu era ensurdecedor. Lara olhou para Hugo, a ansiedade refletida em seu olhar. O médico fez um gesto, chamando-os para dentro, e o coração de Lara disparou. Ao cruzar a porta, sentiu que estava prestes a descobrir não apenas o que havia dentro dela, mas também o que a aguardava no futuro. A sala era iluminada, mas a luz não conseguia dissipar as sombras que se formavam em sua mente. As palavras do médico foram como um balde de água fria. Lara não estava grávida, mas sim lidando com um tumor benigno que havia causado a expansão de sua barriga. O choque a atingiu como um soco no estômago, e a realidade da situação começou a se instalar. Ela sentia uma mistura de alívio e desespero. Por um lado, não havia filhos em perigo. Por outro, a perspectiva de ter que lidar com um tumor em seu corpo era assustadora. Hugo, ao seu lado, segurou sua mão com força, e Lara sabia que ele estava ali, pronto para apoiá-la em qualquer decisão que tomasse. Mas a pressão da comunidade e o peso dos rumores ainda a atormentavam. Ser o centro de tantas especulações era um fardo difícil de carregar, e a ideia de ter que enfrentar tudo isso sozinha a deixava apavorada. As lembranças de Trovão, aquele touro majestoso que parecia entender suas dores, começaram a se agitar em sua mente.
A relação que desenvolveu com ele, que antes parecia apenas uma estranha conexão, agora se tornava um símbolo de luta e resiliência. Lara sabia que precisava encontrar a força dentro de si mesma, não apenas para enfrentar a situação de saúde, mas também para lidar com a comunidade que a cercava. A batalha estava apenas começando e, como um touro indomável, ela estava determinada a lutar até o fim. O ambiente na clínica estava carregado de tensão. Lara sentou-se na cadeira fria do consultório, com as mãos entrelaçadas sobre a barriga, que ainda se mantinha volumosa, apesar de o médico já ter feito a revelação. A notícia de que o que ela acreditava serem gêmeos se tratava, na verdade, de um tumor benigno, ainda reverberava em sua mente, como um eco distante que se recusa a silenciar. O médico, um homem gentil, havia tentado suavizar o impacto, mas o peso da verdade era inegável. Lara sentia como se o chão tivesse sido retirado, debaixo de seus pés. A realidade, que antes parecia tão clara e cheia de promessas, agora se tornava nebulosa e repleta de incertezas. Hugo, sempre ao seu lado, percebeu a expressão de desespero que tomou conta do rosto dela. Ele se aproximou, colocando uma mão firme sobre seu ombro, tentando transmitir força e segurança. Mas Lara sentia uma tempestade interna. A ideia de perder a possibilidade de ser mãe, de dar vida, a devastava. Ela sempre sonhou em ser mãe, e agora, diante de um diagnóstico que poderia mudar tudo, sua mente estava em um turbilhão. O que aconteceria com os gêmeos que ela havia imaginado em sua mente? E se tivesse que abrir mão deles para salvar a própria vida? As semanas que se seguiram à consulta foram difíceis. A cidade, que até então tinha sido um lugar de apoio, se dividiu. As conversas sussurradas nas esquinas ganharam um novo tom. Alguns moradores se mostravam solidários, oferecendo ajuda e palavras de encorajamento. Outros, no entanto, eram cruéis em suas críticas, insinuando que Lara era irresponsável, que havia se deixado levar por fantasias e que agora estava colhendo as consequências de suas ações. Essa dicotomia a machucava, e cada olhar torto ou palavra mal colocada a fazia sentir-se ainda mais isolada. Hugo, em sua tentativa de defendê-la, se viu envolvido em discussões acaloradas com alguns vizinhos. Ele sempre foi um homem pacífico, mas a situação estava colocando à prova seu caráter. Lara, por sua vez, tentava se manter afastada de tudo isso, buscando consolo em sua rotina. O pasto, onde Trovão pastava tranquilamente, se tornara seu refúgio. O touro, com sua presença imponente e ao mesmo tempo serena, parecia entender a dor que ela sentia. Ela passava horas ali observando-o, buscando alguma forma de conforto na conexão que havia criado com o animal. O olhar profundo de Trovão refletia uma sabedoria que Lara muitas vezes desejava poder alcançar. Foi em um desses momentos de silêncio que Lara se permitiu refletir sobre suas opções. A ideia de interromper o que ela acreditava serem seus gêmeos a atormentava, mas ao mesmo tempo sabia que precisava cuidar de sua saúde. O tumor benigno, mesmo que não fosse maligno, exigia a atenção e estava colocando em risco sua vida. O dilema a consumia. Como poderia escolher entre a vida que sonhou e a vida que tinha? A conexão que sentia com Trovão tornou-se um símbolo de sua luta pela vida. A força do animal a inspirava a resistir, a lutar. Lara se lembrava de tantas vezes em que ele havia se mostrado indomável e perseverante, mesmo diante dos desafios. Se Trovão conseguia manter-se firme, por que ela não poderia fazer o mesmo? Os dias se transformaram em semanas e a pressão externa não diminuía. Lara sentia que a cidade se tornava um campo de batalha, onde a compaixão e a crítica se enfrentavam a cada esquina. Enquanto alguns vizinhos ofereciam ajuda, outros a olhavam com desdém, como se ela fosse a responsável por toda a situação. Hugo, sempre ao seu lado, tentava manter a calma, mas a tensão entre ele e os moradores aumentava. As discussões tornavam-se mais frequentes, e em algumas noites, Lara ouvia Hugo falando alto com alguns homens da cidade, defendendo-a com fervor. O que mais doía em Lara era a sensação de estar sozinha em meio a tudo isso. A solidão a envolvia como um manto pesado.
E mesmo com Hugo ao seu lado, havia momentos em que a angústia a isolava. Ela caminhava pela casa, perdendo-se em pensamentos, imaginando como seria a vida se tudo estivesse correndo bem. A alegria, os sorrisos, as risadas infantis que ela sonhava em ouvir, estavam agora envoltos em um manto de incertezas e medos. O que aconteceria se o tumor se tornasse um problema maior e se ela não pudesse ser mãe? Essas questões a atormentavam e as noites se tornavam cada vez mais longas. Foi numa manhã ensolarada que Lara decidiu que precisava fazer algo a respeito. Ela não poderia continuar vivendo naquele limbo emocional. Sentia-se como uma folha seca, levada pelo vento sem controle sobre sua própria vida. Levantou-se determinada e foi até o pasto. Trovão estava lá, majestoso, pastando tranquilamente sob o sol. Lara aproximou-se, sentindo o calor do sol em sua pele e a brisa suave acariciando seu rosto. Ao se sentar na grama, ela olhou nos olhos do touro e sentiu uma onda de coragem crescendo dentro de si. Ela precisava tomar uma decisão. Precisava enfrentar seus medos e a realidade. Não seria fácil, mas manter-se em um estado de dúvida e angústia não era uma opção. Trovão olhou para ela com uma intensidade que parecia dizer que tudo ficaria bem, que ela tinha a força necessária para superar qualquer desafio. Naquele instante, Lara decidiu que iria buscar um tratamento para o tumor. A saúde precisava vir em primeiro lugar. E se fosse necessário abrir mão da ideia de ter gêmeos naquele momento, ela faria isso. A vida era preciosa e ela não poderia arriscar sua própria existência. Com essa nova determinação, Lara retornou para casa onde Hugo a aguardava. O olhar dele, ao vê-la entrar, era de expectativa. Ela sabia que a conversa que teriam dali em diante não seria fácil, mas estava pronta. Era hora de compartilhar sua decisão e pedir o apoio que tanto precisava. A vida tinha seus altos e baixos, mas a força que ela sentia emanando de dentro de si, assim como a conexão com o Trovão, lhe dava esperança. Lara estava disposta a lutar por sua saúde e pela vida que ainda poderia criar, mesmo que a caminho surgissem obstáculos. A batalha estava apenas começando, mas ela sabia que não estava sozinha. Lara sentia que o peso da situação se tornava insuportável. O sol começava a se pôr, tingindo o céu de tons laranjas e rosas, enquanto ela caminhava lentamente para longe da cidade. O caminho de terra batida que levava ao campo era familiar, mas naquele momento tudo parecia diferente. A brisa suave acariciava seu rosto, como um abraço acolhedor, e o canto dos pássaros se misturava com seus pensamentos tumultuados. Ela precisava de um espaço para refletir, longe do olhar curioso dos moradores que haviam se transformado em um turbilhão de murmúrios e especulações a respeito de sua gestação. A pequena cidade de Minas Gerais, com suas ruas estreitas e casas coloridas, parecia agora um labirinto de julgamentos. Lara se sentia observada a cada passo, como se as paredes das casas estivessem escutando suas angústias. Ao se afastar, encontrou um pequeno campo aberto, onde a grama verde se estendia até onde sua vista alcançava. O aroma das flores silvestres e a presença da natureza a envolviam, trazendo um alívio momentâneo. Ela se sentou em uma pedra lisa, coberta de musgo, e fechou os olhos, tentando se desligar do mundo exterior. Naquele instante de solidão, as memórias de sua infância começaram a emergir, como folhas flutuando na correnteza de um rio. Lara se recordava de brincar no quintal de sua avó, onde as flores coloridas e o cheiro de terra molhada após a chuva faziam parte de sua infância. Ela sempre sonhou em ser mãe, imaginando o dia em que teria seus próprios filhos correndo pelo mesmo campo onde ela havia brincado. Essa lembrança trouxe um misto de alegria e tristeza. O desejo de ser mãe se chocava com a realidade que enfrentava agora. Um tumor benigno que a impedia de viver plenamente à espera de seus gêmeos. A conexão com a natureza ao seu redor a fez perceber a força que sempre havia em seu interior. Lara abriu os olhos e olhou para o horizonte. O céu estava se transformando em uma paleta de cores vibrantes, e ela se lembrava do quanto a vida era preciosa. Um impulso a moveu a buscar um propósito em meio à dor. Era necessário lutar por sua saúde e, ao mesmo tempo,
por seus filhos, que ainda não tinham nascido, mas que ocupavam um espaço imenso em seu coração. Enquanto Lara se perdia em seus pensamentos, uma sombra cruzou seu campo de visão. Era Trovão, o touro que tanto a intrigava. Ele se aproximou cautelosamente, como se sentisse a angústia que se aninhava em seu peito. O animal parou a poucos metros dela, observando-a com aqueles olhos profundos e sábios. Lara sorriu, sentindo uma onda de conforto ao ver Trovão. Ele sempre fora uma presença reconfortante em sua vida, um símbolo de força e liberdade. Através do olhar do touro, Lara encontrou um reflexo de sua própria luta. Trovão era um ser indomável, que desafiava as convenções e vivia intensamente, assim como ela desejava viver. A conexão entre eles se tornava mais forte a cada dia, e naquele momento, Lara decidiu que precisava ser forte também. Ela não poderia deixar que os rumores e a pressão da comunidade a desviassem de seu caminho. A mente de Lara estava em um turbilhão, mas ao mesmo tempo, a clareza começava a surgir. Ela compreendeu que, independentemente do que acontecesse, precisava fazer o que era melhor para si mesma e por aqueles que ainda não haviam chegado ao mundo. O amor que sentia por seus filhos desejados se misturava à necessidade de cuidar de si, e essa dualidade a fazia querer lutar. Com essa determinação renovada, Lara decidiu que precisaria conversar com Hugo. Ele sempre foi seu porto seguro, a pessoa que a apoiava incondicionalmente e a encorajava a seguir seus sonhos. A ideia de enfrentar a situação ao lado dele a fazia sentir-se mais forte. Ela sabia que não estava sozinha nessa jornada e que juntos poderiam encontrar uma solução que respeitasse tanto sua saúde quanto o desejo de ser mãe. A noite caiu trazendo consigo um manto de estrelas. Lara admirou o céu estrelado, sentindo a paz que a natureza proporcionava. Ela se levantou, agora com o coração mais leve. O caminho de volta para a cidade não parecia tão longo, e a expectativa de encontrar Hugo a impulsionou a seguir em frente. Enquanto caminhava, pensava em como poderia compartilhar com ele suas reflexões e o quanto ele era importante em sua vida. Quando finalmente chegou em casa, encontrou Hugo sentado na sala com um olhar preocupado. Ele se levantou rapidamente ao vê-la, e seu abraço a envolveu como um cobertor quente em uma noite fria. Lara sentiu a segurança que sempre encontrou nele e, por um momento, as dúvidas se dissiparam. Hugo a olhou nos olhos, buscando entender o que havia a afligido. Ela tomou uma respiração profunda e começou a expor seus pensamentos. Lara falou sobre suas memórias, seus sonhos de infância, e como estava decidida a lutar pela sua saúde e pela vida que estava por vir. Relatou como a conexão com a natureza e com Trovão a ajudou a encontrar um novo propósito. Hugo ouvia atentamente a cada palavra dela. Seu coração se preenchia mais de amor e admiração. Com o apoio de Hugo, Lara se sentiu mais confiante para enfrentar os desafios à frente. Ele a encorajou a buscar a ajuda médica necessária, enfatizando que sua saúde era prioridade. Juntos, eles poderiam encontrar um caminho que respeitasse os dois lados de sua vida, a luta pela saúde e o desejo de ser mãe. Naquela noite, Lara se deitou com um sentimento de renovação. As dúvidas ainda estavam lá, mas agora acompanhadas de uma esperança silenciosa. O amor que sentia por Hugo e a conexão com a natureza e com o Trovão tornaram-se forças que a impulsionariam adiante. A decisão de enfrentar o que estava por vir era apenas o primeiro passo para um novo capítulo em sua vida. Lara sabia que, independentemente do que acontecesse, ela não estava sozinha. E isso, por si só, era uma fonte de força inestimável. A cidade, ao notar a ausência de Lara, começou a se transformar. O burburinho que antes preenchia as ruas e praças, alimentado por boatos e risadinhas maldosas, foi substituído por um sentimento de arrependimento. As mesmas pessoas que antes a apontavam com desdém agora se viam em um mar de reflexões. A consciência coletiva se tornara um espaço de lamento, onde o peso da culpa começou a ser sentido por aqueles que, sem pensar, contribuíram para a dor da mulher que apenas buscava ser mãe. Na pequena padaria da esquina, um grupo de mulheres se reunia para discutir o que poderia ser feito.
Elas falavam em voz baixa, mas a intensidade das suas expressões era clara. Algumas lembravam-se de momentos em que Lara havia sido gentil e generosa, sempre disposta a ajudar as crianças e a compartilhar suas ervas e temperos frescos. Outras lamentavam a forma como se deixaram levar pelas conversas insensatas, esquecendo-se da empatia. A decisão foi unânime. Era hora de agir. Elas prepararam cestas de frutas, pães caseiros e bilhetes de apoio, decidindo que uma visita a Lara era necessária. Enquanto isso, Lara ainda estava em seu refúgio. Os dias que passou afastada da cidade permitiram que ela mergulhasse em seus pensamentos, longe do olhar crítico da comunidade. Ela caminhava por entre as árvores, sentindo a brisa fresca acariciar sua pele e a terra macia sob seus pés. Cada passo era um convite à reflexão, e cada respiração profunda a conectava mais à natureza, à vida que pulsava ao seu redor. O canto dos pássaros e o farfalhar das folhas se tornaram uma trilha sonora para sua jornada interna, e Trovão, o touro, se tornara seu confidente silencioso. Ele pastava próximo a um pequeno lago, e sempre que Lara se aproximava, ela sentia uma inexplicável paz. Os dias passaram, e a cidade aos poucos começou a se reerguer em torno da ausência dela. Os rumores ainda existiam, mas agora eram abafados por conversas mais sinceras. Alguns moradores, tocados pela ideia de que poderiam ter ferido alguém que apenas buscava amor e compreensão, começaram a se unir. A ideia de um encontro comunitário surgiu, onde os moradores poderiam se reunir para pedir desculpas a Lara e reafirmar seu apoio. Uma pequena comissão foi formada, e os planos começaram a ser traçados. Após uma semana de reflexão, Lara decidiu que era hora de voltar. Com um misto de ansiedade e esperança, ela caminhou pela estrada de terra que levava à cidade, suas mãos repousando sobre a barriga, onde a vida pulsava, mesmo que de forma confusa. Ao se aproximar da entrada, notou que a cidade, que antes parecia tão pequena e sufocante, agora a acolhia de uma maneira diferente. As casas, com suas cores vibrantes e janelas abertas, pareciam convidá-la a entrar. Ao entrar na praça, Lara foi surpreendida pela cena que se desenrolava diante de seus olhos. Moradores se reuniam, alguns com flores, outros com cestas de alimentos frescos. O clima era de festa, mas havia uma seriedade nas expressões que falava mais alto do que qualquer palavra. Quando ela cruzou o olhar com alguns deles, pôde ver a sinceridade nos rostos. Sentiu uma onda de emoções a invadir, a dor das especulações, o peso do julgamento e agora a esperança de reconciliação. Um dos moradores, que sempre fora um dos mais críticos, se aproximou com um sorriso tímido. Ele segurava uma cesta de frutas, uma oferta simples, mas cheia de significado. Lara sentiu seu coração apertar. O gesto era um reconhecimento do erro, uma tentativa de reparação. Ao seu redor, outros se juntavam, formando um círculo de apoio. Eles pediam desculpas, expressando seu desejo de que Lara soubesse que, apesar de tudo, eles estavam ali por ela. Lara, tocada por essa demonstração de carinho, começou a se sentir parte da comunidade novamente. O que antes parecia um lugar hostil, agora se tornava um espaço de acolhimento e amor. Trovão, que havia estado presente em seus pensamentos e em sua jornada de autodescoberta, parecia sentir a energia positiva que emanava da praça. Ele, como um símbolo de força e resiliência, estava lá pastando tranquilamente em um canto. Com o passar do tempo, a conversa se transformou em um diálogo aberto sobre o que havia acontecido. Lara compartilhou suas experiências, seus medos e a angústia que sentiu diante das especulações. Ela explicou a conexão que sentiu com o Trovão, como ele a ajudou a encontrar paz em meio ao caos. A comunidade, por sua vez, ouviu atentamente, absorvendo cada palavra, compreendendo que a dor de Lara era um reflexo das inseguranças que todos carregavam. À medida que as horas passavam, a atmosfera se transformou em uma celebração da vida e da comunidade. Lara sentiu-se grata pelo apoio que agora a cercava. A relação com Trovão se tornava um símbolo de esperança, não apenas para ela, mas para todos. A vida, com suas complexidades,
revelava-se como um ciclo contínuo de altos e baixos, e juntos eles poderiam enfrentar qualquer desafio. Com um novo senso de determinação, Lara decidiu que era hora de cuidar de si mesma e de seus gêmeos. As conversas com o médico estavam em sua mente, e a decisão de realizar a cirurgia para remover o tumor tornou-se clara. Ela sabia que precisava de apoio e que a comunidade estava disposta a estar ao seu lado, não apenas como espectadores, mas como aliados em sua jornada. O alívio começou a se instalar em seu coração e uma onda de esperança a envolveu, fazendo-a sentir que não estava sozinha. A cidade que antes a julgara agora se tornava um espaço de amor e solidariedade. Lara olhou ao redor e viu rostos familiarizados, mãos estendidas, e sentiu que, apesar de todos os desafios enfrentados, havia uma luz no horizonte. A vida, com suas incertezas, trazia consigo a promessa de novos começos. E assim, ela começou a se preparar para a próxima etapa de sua jornada, com a certeza de que, independentemente das dificuldades, a esperança sempre encontraria um caminho. No dia da cirurgia, Lara se encontrou em um mar de emoções contraditórias. A ansiedade pulsava em seu peito, como um tambor inquieto. E mesmo cercada pelo amor de Hugo, sentia-se vulnerável e exposta. O hospital, com suas paredes brancas e frias, parecia um labirinto, onde os medos e as esperanças se entrelaçavam. Hugo segurava sua mão com firmeza, seus olhos transmitindo um apoio inabalável, embora a preocupação também estivesse presente em seu olhar. Os dois trocaram um sorriso nervoso, mas por trás da fragilidade de Lara havia uma determinação crescente, a vontade de lutar por sua saúde e pelo futuro que tanto desejava. Na sala de espera, a comunidade se reuniu em torno de Hugo, cada um oferecendo palavras de encorajamento e promessas de oração. Os moradores, antes tão rápidos em julgar, agora se mostravam solidários, conscientes do peso que Lara carregava, não apenas em seu corpo, mas também em seu coração. As conversas eram baixas, quase sussurros, como se o ar estivesse carregado de esperança e temor ao mesmo tempo. Entre os presentes, havia aqueles que antes se deixaram levar pelos rumores, mas agora se uniam em uma corrente de amor e apoio. A presença de Trovão, o touro que sempre simbolizou a força e a conexão com a terra, era sentida nas emoções que pairavam no ar, como se ele estivesse ali, de alguma forma, protegendo Lara e seus filhos. Enquanto isso, os médicos se preparavam para a cirurgia. O ambiente cirúrgico era um espaço de precisão e profissionalismo, onde a vida e a morte dançavam em um equilíbrio delicado. Lara, sob o efeito da anestesia, deixou que os profissionais a guiassem, entregando-se à confiança que tinha na equipe médica. O mundo à sua volta se desvanecia lentamente, e seus pensamentos se tornaram nebulosos, misturando-se com lembranças de Trovão e da vida que sonhava para seus filhos. A imagem do touro se tornava um símbolo de perseverança, de uma força que ela precisava encontrar dentro de si mesma. Durante a cirurgia, os médicos, concentrados em sua tarefa, não podiam imaginar a reviravolta que estava prestes a acontecer. Eles trabalharam meticulosamente, cada movimento calculado para garantir a segurança de Lara. Quando o tumor foi removido, uma surpresa inesperada se revelou. Em meio ao procedimento, a equipe médica percebeu que, apesar da sensação de gravidez que Lara experimentava, os gêmeos estavam realmente saudáveis, protegidos e crescendo em seu interior. A alegria e a incredulidade tomaram conta da sala, e os sorrisos se espalharam entre os cirurgiões. A notícia de que Lara estava de fato grávida tornou-se um raio de luz em um momento que poderia ter sido sombrio. Quando Lara acordou, o primeiro pensamento que a atravessou foi de confusão. A luz do quarto era intensa e os sons ao redor eram abafados. Hugo estava ao seu lado, seus olhos brilhando com um misto de alívio e alegria. Ao perceber a presença dele, Lara tentou se mover, mas a fraqueza a dominava. Hugo inclinou-se para mais perto e, sem precisar de palavras, a conexão que compartilhavam disse tudo. Ele segurou sua mão com mais força, como se quisesse transmitir todo o amor e a esperança que sentia. A revelação veio como um sopro de ar fresco.
Os médicos, com sorrisos amplos, compartilharam a notícia que mudaria a vida de Lara para sempre. Ela estava grávida e seus gêmeos estavam bem. O tumor, embora tivesse causado um tumulto em sua vida, não havia afetado a saúde dos pequenos. Lara sentiu uma onda de emoção, como se todas as suas inseguranças e medos evaporassem em um instante. As lágrimas escorriam por seu rosto, mas agora eram lágrimas de alegria e gratidão. O peso em seu coração se dissipou e algo dentro dela se reequilibrou. A cidade, ao saber da recuperação de Lara e da verdadeira condição de sua gestação, se uniu em uma celebração espontânea. Os moradores, que anteriormente haviam alimentado os rumores e especulações, agora se tornaram defensores da mulher que havia enfrentado tanto. A atmosfera estava carregada de um senso renovado de comunidade e amor. As pessoas se reuniram na praça central, onde bandeirinhas coloridas foram penduradas e sorrisos se espalharam como faíscas de fogo. A presença de Trovão, que sempre fora uma figura emblemática na vida de Lara, parecia pairar sobre a cena, como um guardião silencioso, simbolizando a força da natureza e a conexão com a vida. O evento se transformou em uma verdadeira celebração da vida. Música e risadas preencheram o ar, e os moradores se juntaram para preparar comidas típicas, lembrando-se do poder da união e da solidariedade. As crianças brincavam ao redor, enquanto os adultos compartilhavam histórias e risadas, refletindo sobre o que haviam aprendido com a experiência de Lara. A relação dela com Trovão se tornou uma lenda local, um símbolo de resiliência e força diante das adversidades. Os moradores começaram a contar histórias sobre como o touro parecia sentir a dor e a alegria de Lara, como se houvesse uma conexão mística entre eles. Enquanto o sol se punha, tingindo o céu de laranja e rosa, Lara e Hugo se encontraram no centro da celebração. Observando a alegria ao redor, eles sentiram um profundo senso de gratidão. Lara olhou para Hugo, seus olhos refletindo a beleza do momento e o amor que compartilhavam. A jornada havia sido longa e cheia de desafios, mas agora, diante de todos, sentiam que estavam prontos para enfrentar o que viesse a seguir. Os gêmeos, que um dia haviam sido motivo de preocupação, agora eram a luz de suas vidas, a esperança que todos aguardavam. A noite se estendeu e a cidade dançou sob as estrelas, unida em um só sentimento: a celebração da vida, da saúde e da renovação. Lara, com a mão sobre a barriga, sorriu para o céu, sentindo a presença de Trovão em cada batida de seu coração. Era um momento de reconciliação, não apenas com a comunidade, mas consigo mesma. A vida sempre encontra um caminho, e Lara, agora, estava pronta para seguir em frente, cercada de amor e apoio, com um futuro brilhante à sua frente.